Vamos pedir às crianças que se dirijam aqui à frente para as nossas meninas, para a atividade da manhã. As crianças podem vir, por favor. Podem trazer as crianças. Ok? Podem então levar as crianças, ok? Muito bem. Aqueles que desejarem, bom, antes de mais nada, o nosso bom dia a todos, a nossa gratidão, a nossa saudação a todos, inclusive os nossos amigos conectados pelo Facebook. Um recado inicial: aqueles que desejarem o almoço convencional, ele poderá ser utilizado a partir da meio-dia no restaurante da Sorema, que fica aqui à esquerda, a partir das 12. Não aqui como foi feito ontem. Mas nós temos a praça de alimentação, como ontem, disponível para todos também. Embora não seja almoço convencional, né? Uma comida mais vegetariana. Mas eu quero convidar aqui à frente a nossa querida Sandra Borba para alguns minutos de sua palavra, de sua saudação. A Sandra embarca para Ribeirão Preto às 11 horas, o seu voo é às 14. E nas palavras dela, eu gostaria que todos nós vibrássemos em favor do amigo Ismael Batista de Guaxupé, que não pôde estar conosco. O Ismael passou um período difícil, está enfermo. Que as nossas vibrações sejam dirigidas a ele. Sandra, o Ismael é o inspirador desse evento. Ele é de Guaxupé, é um amigo muito querido, tem uma ligação muito grande da nossa cidade com a dele. Vários grupos o conhecem, todos nós o conhecemos, é uma figura muito querida. Então, nas suas vibrações, todos nós vamos direcionar o coração da Sandra em favor do nosso Ismael, que possivelmente está nos ouvindo nesse instante. Prezados amigos, prezado Orson, toda a comissão organizadora, companheiros, Alzira, Marcos, nós aproveitamos esse momento para deixar o abraço fraterno, amigo, de todos nós que compomos o nosso movimento espírita, lá no Rio Grande do Norte, a terra da carne seca, do Jerimum, mas também das praias e principalmente do aconchego para com aqueles que lá vão no sentido do passeio, do turismo, enfim, visitar parentes, mas é uma cidade bastante acolhedora. E nós mesmos, pessoalmente, fomos acolhidos, há 33 anos que residimos lá, na cidade que evoca o nascimento de Jesus. Então, agradecer a todos vocês, a paciência, o carinho, e se diz geralmente que o amor a gente não agradece, a gente aceita ou rejeita. Eu quero dizer que a aceitação foi plena. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, em favor do nosso evento, de cada um de nós, dos nossos lares, do nosso Brasil, do nosso irmão Ismael, e todos aqueles que são objeto das nossas preocupações, aqueles que o coração registra como as almas mais vinculadas às nossas próprias almas e que se encontram em processos difíceis. Elevemos assim nosso pensamento a Jesus. Mestre amado, Tu és o nosso mediador junto a Deus nosso Pai.
a fim de que possamos lhes dizer de toda a nossa gratidão pela vida, a fim de dizer ao nosso Pai Celestial que somos crianças espirituais, que nos demoramos ainda em nossos caprichos e em nossa imaturidade, mas que na nossa intimidade, Senhor, ainda que palidamente, já existe esse desejo sincero de progredir, de caminhar para a maturidade plena, que nos facultará o entendimento do Teu plano em relação a cada um de nós. Atende, Senhor, as nossas súplicas de conformidade com as nossas necessidades, balizado esse atendimento pelos nossos merecimentos. Não nos deis, Senhor, o que pedimos, mas o que necessitamos. Porque entendemos, graças à doutrina que abraçamos, que acima de tudo Deus é Pai, educador, que nos auxilia nos processos da vida, a compreensão da sua lei e a conquista da nossa própria felicidade pelo esforço pessoal e intransferível na trilha do bem. Envolve esta terra, Senhor, que nos recebe com tanto carinho. A todos os seus trabalhadores, homens, espíritos, a todos aqueles que para cá vieram em busca de reflexões, do ambiente fraternal e amigo e de motivações. Abençoa o teu servo, Caiba Chútel, para que continue de onde esteja a amparar, a intuir, a colaborar nesta obra de regeneração de todos nós, aqui neste rincão e onde quer que a sua atuação possa nos alcançar. Abençoa nesse instante aqueles entes queridos que deixamos em nossos lares e que se encontram uns atormentados, outros distanciados da tua mensagem, outros acometidos de doenças as mais variadas, outros depressivos, outros que se decepcionaram com a vida porque não conseguiram encontrar a mensagem de luz e libertação do teu evangelho. Abençoa o nosso irmão Ismael de Guaxupé, para que receba de todos nós vibrações de saúde, de equilíbrio e de serenidade. Envolve a todos os companheiros que estarão desenvolvendo atividades junto às crianças, aos jovens, aqui em nosso auditório, nosso irmão Marcos, nossa irmã Alzira, a fim de que todos possam ser intuídos para que as suas falas possam representar momentos de esclarecimento e consolação. E a nós, Senhor, conduze-nos em segurança de retorno ao nosso lar, se assim o merecermos. Que as tuas bênçãos envolvam o nosso Brasil amado, a terra inteira, e onde quer que haja dor e a lágrima, os corações que em teu nome operam a grande obra de regeneração da humanidade, possam realizar, então, através do amor manifesto em suas infinitas expressões, a tua mensagem que ecoa até os dias de hoje em nossas almas. Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Graças a Deus. Obrigado, Sandra. Obrigado. Até breve. O grupo Ilumina, que está nos amparando de maneira muito expressiva com as tendas, com a venda das camisetas, com a praça de alimentação, vai realizar no dia 7 de outubro um seminário com o título Bom Samaritano e o Dever do Servo. Este evento acontece na Uniara, Araraquara, das 14 às 18, no dia 7 de outubro. Contará com a presença de Tato Save, Paulo Sérgio Fernandes e João Alves, que é da Paraíba. A entrada é gratuita, é uma promoção do Grupo Ilumina e do NEP, do nosso Arthur Valadares. O NEP Francisco de Assis, com a sua representação em Araraquara. As informações todas vocês vão encontrar no Facebook do Grupo Ilumina. E nós queremos trazer ao palco o nosso querido Marcos de Mário, amigo de longa data, escritor,
consultor na área de educação, de gestão de pessoas e um grande amigo de todos nós, apresentado ontem, já fez a sua palestra ontem e hoje está conosco novamente. Marcos, seja bem-vindo. O Marcos que está lançando um livro no evento hoje, e nós vamos mostrar o livro depois, e está conosco aqui para a abordagem da manhã. Vamos recebê-lo com bastante carinho, esse amigo querido do movimento espírita, esse trabalhador de Jesus, de São Paulo, radicado no Rio de Janeiro. Bom trabalho, Marcos. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, que a paz do nosso Mestre esteja com todos. Este evento está lidando com a questão da educação com Jesus, então nós não poderíamos deixar de falar de Jesus como o educador de almas, os espíritos imortais que todos nós somos, presentemente reencarnados, necessitados da alta educação e também de educarmos essas novas gerações que estão vindo. Conforme o benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, nós estamos recebendo na atualidade duas grandes levas de espíritos. Aqueles que estão vindo já de um grau um tanto quanto superior de evolução espiritual, para nos auxiliar nessa arrancada para o mundo de regeneração, mas também aqueles outros espíritos que estão tendo uma nova e até talvez uma derradeira oportunidade de reencarnação para um encontro com o Evangelho, e que são espíritos endividados consciencialmente consigo mesmos e com a lei divina, e portanto rebeldes, violentos, agressivos, mas que somente o amor poderá tocá-los. Allan Kardec, nosso codificador, nos informa que no campo da educação, muitas vezes, o que está faltando é tocar, é sensibilizar o outro. E esse é o processo que o Espiritismo, então, vem nos mostrar. E nós vamos caminhar com Jesus, o educador de almas, à luz dos princípios da doutrina espírita, respondendo algumas perguntas, ou tentando respondê-las, porque o Espiritismo é muito profundo, abre um leque de informações sobre Jesus, e são informações muito importantes, e que nós entendemos então que aplicadas ao campo da educação, vão iniciar esse processo de renovação dos indivíduos, que somos nós, e da coletividade humana como um todo. Porque o Espiritismo, ao chegar aqui no mundo, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele anunciou para todos nós que essa doutrina surgia naquele tempo para realizar a transformação moral da humanidade. E o nosso entendimento é que essa transformação moral só pode acontecer a nível coletivo se nos transformarmos moralmente a nível individual. E só caminhando com Jesus. Vamos então iniciar aqui, para que nós possamos acompanhar o nosso pensamento. Se ele quiser ir, né? Se ele quiser ir, está ótimo. Pronto. Vamos então iniciar perguntando: quem é Jesus? Cada doutrina religiosa, cada historiador, sociólogo, antropólogo, filósofo, tem aí a sua visão sobre Jesus. Se foi uma lenda, se foi um mito, se existiu efetivamente, se ele é Deus, se não é Deus, se é um profeta. Quem é Jesus? O Espiritismo tem uma visão única sobre o nosso Mestre Jesus. E é o que nós vamos conhecer agora, a nível assim, geral, sobre quem é, então, o nosso Mestre Jesus, nessa visão da alma imortal, da reencarnação, de sermos criados
por Deus nosso Pai, e temos por destinação chegarmos então à perfeição. Quais são as informações que nós temos trazidas pela doutrina? Que Jesus é Filho de Deus. Portanto, claro, não pode ser diferente, ele é nosso irmão. Porque a informação da doutrina espírita é que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós somos destinados a chegar à perfeição. E Jesus não é diferente. Ele também fez a sua escalada evolutiva, como nós estamos realizando, até chegar ao grau supremo de Espírito perfeito. Ou pelo menos como está na informação dos Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que ele é o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu para conhecermos e seguirmos como guia e modelo. Então, ele é Filho de Deus, não é Deus, como muitas doutrinas confundem. Ele é Filho. Deus é o Pai, é o Criador. E Jesus fez questão, em várias das suas passagens, das suas falas, de deixar isso muito claro, essa diferença entre ele e o Pai. Aliás, essa colocação de Pai era inédita para a sua época, já que os judeus consideravam Deus como o Criador, mas também o Deus dos exércitos, da vingança, das escolhas preferenciais. E ele vem nos mostrar que Deus é amor, Deus é o Pai, Deus não castiga, Deus não pune os seus filhos, mas permite que eles assumam as responsabilidades dos seus atos. Por isso a lei divina, conhecida no meio espírita como lei de causa e efeito, ela é lei de consequências. Ninguém passa por aquilo que não deve passar, e o motivo, a causa, é sempre justo. Sempre. Embora às vezes nós não consigamos entender o porquê, e às vezes até questionamos, por que isso está me acontecendo? A causa é justa, porque o acaso não existe. Nós somos construtores de nós mesmos, ao longo das encarnações, e não podemos olhar só para o dia de hoje, nós precisamos estender esse olhar para o ontem, e entendermos com Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que existem as causas anteriores das nossas aflições, daí, portanto, as expiações que muitas vezes nós passamos, porque é a construção que viemos fazendo desde existências passadas, repercutindo então no hoje, dentro do chamado planejamento reencarnatório. Mas existem também as causas atuais das aflições, por causa do nosso nível de egoísmo, de orgulho, de indiferença, de imprevidência em relação ao que realizamos nessa nossa existência. Mas não somos abandonados, porque o que não falta a Deus é misericórdia, é bondade. Então nós precisamos entender que estamos aqui para darmos continuidade ao nosso progresso e que Ele está conosco. Ele, Deus como Pai, e Ele, Jesus, como nosso irmão maior, nosso mestre, que também não nos abandona, porque um mestre nunca abandona os seus discípulos. E Ele é também o governador do nosso planeta, o governador espiritual do planeta Terra, porque Ele não fez a sua caminhada evolutiva aqui, neste mundo, e sim em outros. Ele é o co-criador do planeta Terra, junto com Deus e outros espíritos. E vem nos governando, segundo a nossa ciência, há pelo menos 4 bilhões e meio de anos, que é o cálculo atual da existência física do planeta Terra. Dizem também os cientistas que este nosso planeta ainda terá vida por mais uns 4 bilhões de anos. Se Ele é o nosso governador desde a criação, com certeza continuará conosco aí pela frente. Mas o planeta é a nossa casa, é a nossa morada, e nós precisamos saber cuidar desse planeta, porque respondemos também por isso
perante a lei divina. Então Jesus não se confunde com Deus. É filho de Deus, é um espírito que já chegou ao grau que chamamos de espírito perfeito ou puro, e é governador do nosso planeta. Vamos então a mais uma questão. O que Jesus representa para nós? O que ele representa para mim? O que ele representa para você? Nós temos o hábito de efetivamente ler e estudar o Evangelho, ou seja, a fonte, lá no Novo Testamento, através dos evangelistas e os Atos dos Apóstolos. Nós conhecemos realmente, com profundidade, o Evangelho? Ou nós nunca pegamos o Novo Testamento e nos baseamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui e ali, em leituras esporádicas, esparsas, só para preparar um estudo na casa espírita, ou lemos uma mensagem da Joana de Ângeles, de um Emmanuel, e aí temos lá o contato com determinadas lições do nosso mestre, para que nós possamos entender o que Jesus representa efetivamente, é preciso ter um mergulho lá no Evangelho. Mas esse mergulho não pode ficar na letra, aquela letra que mata, mas tem que ser no Espírito, que vivifica, como já falava Paulo de Tarso. Ou seja, nós temos que sentir. Por isso, em boa hora, o movimento espírita vem trabalhando o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, que nós estamos implantando nas casas espíritas, para que a partir do próprio Novo Testamento, com Mateus, Lucas, Marcos, João, Paulo nas suas cartas, nós possamos então sentir Jesus e compreender o seu significado, e é claro, utilizando as revelações de ordem mediúnica, para que possamos extrapolar essa questão de simplesmente estarmos aqui, mas entendendo que nós vamos prosseguir. A morte um dia chega e nós vamos ter que enfrentá-la, queiramos ou não. Como nos conta lá o nosso querido irmão X, ou Humberto de Campos, através do nosso Chico Xavier, quando a morte veio buscar o companheiro espírita, e ele, na véspera, na reunião mediúnica, teve a bênção, a verdadeira graça de ser comunicado, que ele iria retornar no dia seguinte ao mundo espiritual. Mas ele não estava a fim de largar o osso aqui da terra. Não estava a fim de largar os seus bens materiais, a sua família e etc. Então, ele voltou para casa após a reunião mediúnica e resolveu então fugir da morte. Ela vem amanhã ela não me pega. Então o que ele fez? Ele colocou uma roupa que ele nunca tinha usado, e que aliás ele detestava, uma camisa xadrez berrante, ele raspou o cabelo, colocou um óculos escuro, um boné, e às 4 da manhã ele já saiu, porque ele sabia que a morte, claro, estava com a ficha dele, e deveria saber que ele saía sempre às 6 da manhã de casa para o trabalho, então ele saiu às 4, mas não foi para o trabalho, claro, porque a dona morte iria para lá. Ele passou o dia zanzando pela cidade, fazendo tudo diferente. E a morte chegou às 6 da manhã. E não o encontrou em casa. Mas tudo bem, ele está no caminho para o trabalho. E a morte foi até o trabalho. Ele faltou. E assim a morte foi batendo em todos os lugares que normalmente ele frequentava no seu dia a dia. E nada de encontrá-lo. E chegou às 6 da tarde. E a morte tinha que retornar. E ela estava lá aflita, porque nunca havia falhado, jamais. Como ela iria retornar e encarar Deus, o seu Senhor, e dizer: Senhor, depois de milênios, hoje eu falhei. Não podia. E ela então, desconsolada, tentando resolver a situação, estava passando em frente a um bar, lanchonete de esquina. Era sexta-feira, estava lotado. Ela olhou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou escolher qualquer um. Mas eu tenho que levar. Eu não posso voltar de mãos vazias. Então ela dá aquela olhada assim, todo mundo nas mesas. Ah, vai ser aquele ali, camisa xadrez, óculos escuros e boné. Isso, vamos embora.
era ele. Porque a morte é uma fatalidade da qual nós não temos como escapar. Mas com Jesus, nos atos do amor ao próximo, da caridade, nós vamos nos preparar para uma boa morte, um bom retorno, para chegarmos do outro lado da vida, encararmos de frente o nosso anjo da guarda, esse Espírito que tanto nos ama e nos protege, olhar para ele e falar assim: eu sei, não sou grande coisa, mas eu estou desencarnando melhor do que quando encarnei. E aí ele vai sorrir para nós, exatamente isso. Vem que aqui ainda tem muito trabalho para você e vamos continuar a evolução. É para isso que nós precisamos sentir Jesus, entender Jesus e saber o que ele representa. E ele mesmo veio nos dizer o que representava. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aí então nós nos perguntamos, por que estamos seguindo outras luzes e não o nosso Mestre Jesus, já que ele é o guia e modelo? Por que estamos nos deixando levar por tantas coisas deste mundo, pelas coisas materiais, quando o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados é evoluir, é crescer espiritualmente, é realizar a nossa transformação moral, e ele é a luz do mundo. Quem o segue não fica em trevas, ou seja, quem segue Jesus sai do campo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, da indiferença, da insensibilidade, porque está com ele. E com ele vai compreender as situações do mundo, da sociedade humana, vai compreender o seu próximo e vai aprender a amar acima de todas as condições. Certa vez, essa é uma história que já anda percorrendo aqui as palestras, mas é uma história verídica. Nós fomos convidados para fazer uma palestra no Centro Espírita no dia 24 de dezembro, a véspera do Natal, à noite. Convite aceito, lá fomos nós. E na época, acompanhados da noiva, a atual esposa. Já fomos, meia dúzia de pessoas. Claro, é véspera do Natal, todo mundo preocupado com a ceia do Natal, reunião da família, mas nós fomos lá para falar sobre Jesus. E falamos. Despedidas feitas, tem que levar a noiva para casa, ficar um pouco com a família e depois retornar. Então, quando fizemos retorno, cidade do Rio de Janeiro, de ônibus, já passando da meia-noite, quando nós descemos, alguém encostou naquela avenida deserta, sem ninguém. Bem, Rio de Janeiro, depois da meia-noite, não tem mais ninguém na rua e alguém encosta, só existem duas opções. Ou é um espírito, ou é um criminoso, um ladrão. Era a segunda hipótese. E ele então anunciou o assalto. E nós o cumprimentamos, Feliz Natal. Ó, já passou da meia-noite. Aí fala, é mesmo, é Natal. Pois é, meu irmão, pois é. Então, olha só, né, festa, alegria, mas é isso mesmo. E fomos caminhando, conversando. E ele doidinho para completar o assalto. Mas alguma coisa nos impulsionava para continuar andando e conversando. E lá fomos nós trocando figurinhas, até que eu disse a ele, bem, meu irmão, agora você vai me desculpar, mas eu tenho que atravessar aqui a avenida, porque eu tenho que ir para minha casa. Eu falei, não, tudo bem, mas primeiro você me mostra a carteira. Vai, por isso não, está aqui. Carteira de educador só tem uns trocadinhos. Aí lá, ele pegou lá os trocados, falei, tudo bem, atravessa e não olha para trás. Eu falei, não, mas antes, que eu tinha lançado o meu primeiro livro, que é a obra É Preciso Amar. Antes, eu sou escritor, eu vou te dar o meu livro de presente, que eu estava carregando o livro comigo. E dei para ele. E ele de arma em punho, tinha lá um 38 lá na mão. Ele olhou contra a luz do poste, é preciso amar. Falou, vou colocar do lado do meu 38, que traga paz para ele. Vai, segue. E eu segui, entrei em casa, família lá,
toda acordada, reunida. Sabe o que aconteceu agora aí na rua? O que foi? Fui assaltado. Ah, você foi assaltado. Ah, só levou meus trocados, nada demais. Ele estava armado. Estava com 38 na mão. Meu Deus! E aí, como é que você está? Não, tranquilo. Inclusive, dei meu livro de presente para ele. O quê? Você é louco? Ele podia te dar um tiro em você. Aí eu desencarnaria. Qual é o problema? Retornaria ao mundo espiritual, eu sou espírita. Mas, de fato, eu estou muito chateado. Claro, você acabou de ser assaltado, perdeu dinheiro. Não, isso é coisa material. Estou chateado porque ele olhou o meu livro, mas não me deu tempo de autografá-lo. Porque para um escritor, isso daí realmente é terrível. Não consegui autografar o livro para a pessoa. Bem, se ele leu o livro, nós não sabemos. Se o livro trouxe paz a ele, nós também não sabemos. Mas até hoje nós recordamos a cena e oramos por ele, que é nosso irmão, que está equivocado apenas. Ele ainda não conhece o Evangelho, ele não conhece Jesus, ele não está seguindo essa luz, que é o nosso mestre, que é a luz do amor. Mas ele vai chegar lá também, como nós estamos agora tendo esse encontro e caminhando. À luz da doutrina espírita, qual será a missão que Jesus teve aqui na Terra? Por que será que ele veio até nós enfrentar aquela existência, que não foi uma existência tão fácil, linda, bonita, cheia de paz, muito pelo contrário, foi uma existência desafiadora o tempo todo, e foi terminar lá na crucificação, não reconhecido. Qual foi, afinal de contas, a missão de Jesus aqui na Terra? Ele veio trazer uma mensagem, que é a mensagem da igualdade, da fraternidade, da justiça, do perdão, do amor. Mensagem que está ecoando conosco até este momento. Mensagem muito difícil de ser compreendida 2000 anos atrás, e que nós ainda estamos nos trabalhando para tentar compreendê-la e colocá-la em prática. Porque somos iguais, somos filhos de Deus, mesmo destino, portanto, precisamos aprender a vivermos com fraternidade, na colaboração uns com os outros, empregarmos a justiça, porque está lá a informação no Livro dos Espíritos, os direitos são iguais. Nós temos que superar as diferenças criadas por nós mesmos. Temos que aprender a perdoar. Porque, afinal de contas, eu também erro. Eu também sou imperfeito. Aliás, esta é uma informação muito importante. E não é para entrar em depressão. É apenas a nossa constatação. Eu e todos vocês, cada um aqui dentro, todos nós, ainda somos espíritos imperfeitos. Mas chegaremos à perfeição. Então vamos compreender o outro para poder perdoá-lo, assim como eu desejo que ele também me compreenda e consiga me perdoar. E a mensagem do amor, que segundo os benfeitores espirituais, é o maior dos sentimentos. E é por onde nós precisamos caminhar, navegar, nos relacionamentos interpessoais, nessa convivência humana. O amor é o resumo de toda a mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, ele veio nos trazer alguns ensinos. Entre eles, que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, destinados à felicidade, quando chegarmos ali à perfeição. Que Deus é o amor, e que, portanto, Ele não nos pune, mas, como bom Pai, nos corrige. Exatamente o que os pais devem fazer com os seus filhos, os professores com os seus alunos. Alunos não utilizemos essa palavra. Vamos chamá-los de educandos, de amigos nossos que estão também em caminhada. Eu me educo com eles, eles se educam comigo. Corrigir, porque isso é necessário, mas não punir. E que Deus é o Pai que não deve ser temido, mas amado. E que, obviamente, Ele não vai violentar nenhum dos seus filhos. Por isso, então, quando temos aí alguma desavença com um familiar, ou
com o vizinho e o tempo ficar nublado, ameaçar aquela chuva forte, talvez com relâmpagos, nada de orar ao Senhor, dizer: Senhor, que o relâmpago não caia na minha casa, mas se cair aqui no vizinho da esquerda, está de bom tamanho. Olha, nosso irmão, nós é que precisamos nos reconciliar com ele. E como pedir ao Pai todo o amor que faça o mal para um filho seu? Não há como. Então nós precisamos aprender a colocar em prática esse amor, porque Deus é amor. Mas teve uma companheira certa vez, no centro espírita, que disse assim: Marcos, eu quando desencarnar tenho uma certeza, nunca mais reencarnarei aqui na Terra. Mas é mesmo? Por quê? Você já vai aí para o mundo celestial? Não, porque reencarnar aqui é tudo de ruim que existe. Deus me livre de voltar para cá, nem pensar, mas não quero mesmo. Tudo bem, está lá no Livro dos Espíritos. Você pode, já aqui encarnado, fazer suas preces e fazer todas as solicitações que quiser a Deus. Isso nos é facultado. Agora, daí a Ele nos atender é outra história. Porque você só pode receber conforme as suas obras. Isso é da lei divina. E olha, pelo estado de imperfeição em que nós nos encontramos, eu acho que não vai ter como escapar de reencarnar aqui na Terra. Ah, mas para sofrer de novo, enfrentar todas essas situações, depende de você, depende da sua resignação à vontade divina, dos seus esforços em se melhorar, em amar o próximo e lutar pela construção do bem aqui na Terra. Você vai ter aí as suas provas, mas pode passar por elas com muita tranquilidade. Mas olha, anote aí, 99,99% de chance de reencarnar. Porque é assim que nós estamos. E quando você voltar para o mundo espiritual, seu pensamento vai mudar. Porque aí você vai olhar para nós aqui, vai olhar para a lei da reencarnação e você vai pedir para nascer de novo. Aí ela estremeceu, falou: Deus me livre. Deus não vai lhe livrar, sinto muito. Porque é preciso nascer de novo, que é ensino do nosso Mestre Jesus. Então, vamos nos ater aos ensinos do nosso Mestre para prosseguirmos efetivamente. E qual é o caminho para chegarmos então à felicidade? Jesus veio nos ensinar esse caminho. Primeiro, que nós precisamos vivenciar virtudes. É só isso, nada mais do que isso, para sermos felizes o mais rápido possível. 4 virtudes são essenciais. Humildade, porque não somos nada ainda. Nós estamos na caminhada, precisamos aprender muito, vivenciar muito o Evangelho. Por isso, nos colocar no campo da humildade. Entender que muitas das coisas que nós fazemos é graças ao auxílio divino, ao auxílio dos Espíritos bondosos, que apesar de nós, não nos abandonam, porque eles nos amam. Como disse o Espírito de verdade é Allan Kardec, quando Kardec indaga a ele se o anjo da guarda iria auxiliá-lo até mesmo nas questões de ordem material desta existência física. E ele dá uma resposta belíssima: não te ajudar seria não te amar. Olha que coisa bela e profunda. Nós estamos sempre amparados, mas se entrarmos para o campo do orgulho, foi graças a mim, não fosse eu é que tive essa ideia, aí nós nos perdemos. Por isso aquele ato bem humilde de Jesus de lavar os pés dos discípulos, e para dizer em alto e bom som, que o maior no reino dos céus é aquele que serve a todos, sem nenhum tipo de distinção. A bondade, porque dentro da lei do amor, a bondade é esse amor em ação, sermos bondosos para com os outros, que começa num sorriso, num bom dia,
Não ficar preocupado no café da manhã do hotel, porque o hotel lotado, todo mundo correndo na sua frente. Será que vão deixar um pãozinho para mim? Não precisa se preocupar com isso. Se sobrar um pão, está ótimo. Se não sobrar, não tem problema, porque Jesus é o pão da alma, então você fica com ele que é melhor. Pronto. E aí, deixa os outros se servirem, qual é o problema? Eles também têm direito. De repente estão mais esfaimados do que você. Se você tiver energia para aguentar até o final da palestra, então está tudo bem. Depois tem o pessoal aqui do evento para lhe carregar. Então está tudo ótimo. Sermos bons em todas as situações. Claro que isso não é fácil. Claro que nos exige muito. Exige nós sairmos de nós mesmos e trabalharmos no campo da empatia. Ou seja, de sabermos nos colocar no lugar do outro. Aliás, a Associação Americana de Administradores Escolares fez uma pesquisa com 55 grandes pensadores americanos da atualidade, com uma série de perguntas a eles sobre a educação das novas gerações no terceiro milênio, e nessa pesquisa o resultado foi espantoso. Os 55 entrevistados, todos eles, sem se conversarem, todos eles apontaram que as novas gerações do terceiro milênio, do século 21, precisam aprender a colocar em prática a regra de ouro da educação. Que regra de ouro é essa? As novas gerações precisam aprender a fazer ao outro somente aquilo que queiram que o outro lhe faça. A regra de ouro da educação. Quem ensinou isso? Jesus. Quem exemplificou isso? Jesus. Por isso ele é a luz do mundo, aquele que nós precisamos seguir. A caridade, como Allan Kardec levantou, fora da caridade não há salvação. Mas nós espíritas, durante muito tempo, confundimos isso com uma ação meramente material, de dar a cesta básica, a roupa, o agasalho, o remédio. Claro que isso é necessário. Necessário enquanto nós estamos aqui, neste Brasil injusto, onde nós temos camadas da população que vivem na pobreza ou mesmo abaixo da linha da miséria. Mas é preciso promover. Não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar, como diz esse ditado já tão antigo. Então hoje, nós estamos começando a procurar efetivamente o educar, promover, levar para uma outra condição. E é isso que nós precisamos fazer, e essa é a proposta de Jesus. Quando ele pede para Nicodemos descer lá da árvore, e diz que vai se hospedar na casa dele, ele estava fazendo isso com aquela alma que estava ávida de algo novo para a sua vida, de uma renovação. E ele era mal visto pelos seus conterrâneos, porque ele era um judeu que trabalhava com o maldito Império Romano, cobrava impostos, e ainda por cima se enriquecia com isso. Jesus não quis saber de nada disso. Ele está pedindo uma nova luz. Ele quer se renovar. Então seja muito bem-vindo, para escândalo de todos os judeus ali na época, que só depois vão compreender essa ação dele, que é a ação da caridade, que é o amor, que agora está aí em ação. Por isso Jesus conta a parábola do bom samaritano, para explicar quem é o próximo, e não nomeia o viajante. É um viajante na estrada. Quem? Ele não disse. Mas ele nomeou aqueles que passaram pela estrada, para mostrar que muitas vezes nós ficamos só na teoria, só no discurso, na hipocrisia. E colocou o último viajante como samaritano, porque o samaritano, um judeu da Samaria, era muito mal visto pelos demais, porque o samaritano não cumpria determinadas regras da lei mosaica, e ele não fazia a peregrinação a Jerusalém, lá para o templo. Por isso que um doutor da lei, um fariseu, não podia nem falar a palavra samaritano.
Então, quando ele olha para o doutor da lei e pergunta, dos 3 que passaram ali pela estrada, quem você acha que praticou o amor, a caridade? Quem amou o próximo? Lá, o viajante. Aí o doutor da lei engole em seco. Ele não pode falar, foi o samaritano. Então ele diz, foi o terceiro. Aí Jesus olha para ele, muito bem, vai e faz o mesmo. E esse doutor da lei deve ter passado o resto da vida dele ali, pensando e meditando, como esse Jesus é traiçoeiro. Ele me pegou. Eu fui obrigado a dizer que aquele, né? Que aquele lá realmente é que amou o próximo. Só que eu não sei quem é esse próximo, né? Porque o viajante, ele não disse se era um romano, se era um judeu, se era um gentio, quem era. Ou seja, ele deixou muito claro, tem que fazer o amor, tem que praticá-lo a qualquer pessoa. E cuidado com os julgamentos. Aliás, nós precisamos mudar de profissão, está mais do que na hora. Porque a nossa principal profissão é julgar o próximo, olhá-lo, verificar os seus defeitos e fofocar, espalhar. Claro que hoje nós já conseguimos superar aquela fase de ficar 3 horas pendurados ao telefone falando mal dos outros. Agora não, porque agora nós usamos o Zap, o Face, Twitter e assim por diante. Mas é um avanço, porque pelo menos deixamos de verbalizar, mas ainda estamos teclando. Depois vamos fazer outro avanço, que é parar com isso também, porque o nosso próximo é nosso irmão, e nós não gostaríamos que ele fizesse isso conosco. Voltamos então à regra de ouro da educação. Então, colocar essas virtudes, mas lembrando que foi no amor que Jesus resumiu todos os seus ensinos. Aliás, quem estuda o capítulo 11 e o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de vasta leitura dos textos do Evangelho, os comentários de Kardec, as mensagens dos Espíritos, quando chega lá no final, vem o nosso benfeitor espiritual e diz, tudo isso se resume no amor. E é verdade, porque Jesus foi a personificação do amor. Por isso, então, nos consolando das agruras da existência material, ele vem nos dizer, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Certa vez, já uns anos atrás, com problemas estomacais, eu fazia as viagens, orando a Deus e a Jesus para me sustentar, para não passar mal no aeroporto, na rodoviária, no voo, no ônibus e assim por diante. E era uma agrura, uma aflição terrível, um mal-estar que dava de chegar a pensar que ia desmaiar. Então, quantas vezes sentado no aeroporto, esperando a chamada do voo, passando mal, e me sustentando lá orando, com certeza Jesus já estava lá, amparando. O nosso problema é que nós não sintonizamos. Recentemente, desencarnou no Rio de Janeiro, nosso grande amigo e trabalhador da Serra Espírita, o Gerson Simões Monteiro, quase 40 anos de amizade e de trabalho em conjunto, e conversando então na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, estávamos lá, nós que trabalhamos tanto pela emissora, e aí estamos dizendo, Marcos, o Gerson já deve estar aqui nos amparando, não é mesmo? O que você acha? Mas com certeza, mas sem nenhuma dúvida. Mas o problema não é o Gerson lá no mundo espiritual. O problema somos nós aqui. Porque muito provavelmente eu devo estar pensando em alguma coisa aqui para a rádio, sem conseguir resolver na minha mente, e ele está aqui do meu lado, aqui me dando uns tapas. Ô Marcos, há 3 semanas eu estou tentando lhe inspirar, pelo amor de Deus, faz sintonia comigo. Que nós somos o problema, não é ele que desencarnou, não é Jesus nosso mestre, não é Deus, não é o nosso anjo da guarda, somos nós. Olhe o Espiritismo como obra de educação, como doutrina que veio para educar. E o que você está fazendo, que ainda não debruçou sobre um Herculano Pires, sobre uma Dora Encontre, sobre o Eurípides Barçanufo, sobre a Anália Franco, os espíritos que vêm falando sobre educação, aqueles que já passaram aqui por nós, como um Pedro de Camargo,
que o Espiritismo é doutrina de educação. O que você está fazendo ainda aí? Está esperando o quê? Para levar o centro espírita para a educação, para adentrar pelas escolas e levar a luz do mundo para esse trabalho. Porque disse Jesus, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então temos que fazer a nossa parte. Não adianta só ficar orando e pedindo consolações e bênçãos, e que possamos retornar ao mundo espiritual em paz, se não estamos fazendo a nossa parte. É urgente que entendamos que as instituições espíritas precisam abraçar a educação, a começar da evangelização da família, porque hoje nós não falamos simplesmente da evangelização da infância e da juventude, é da evangelização da família. Precisamos ter os grupos de pais, as reuniões de estudo sobre família, para que os pais, os tios, os avós, os responsáveis, tragam a criançada, tragam os jovens, mas fiquem também lá na instituição, sentem também para estudar, para compartilhar, aprender com o Espiritismo e o Evangelho, o que é família, o que é um verdadeiro lar, o que é cumprir a missão de educar os filhos, e não deixar que eles tragam as crianças e os adolescentes e se mandem para o shopping, e vai voltar só depois, quando terminar o horário da evangelização. Que isso as nossas escolas fazem, que fecha o portão para os pais e os responsáveis. A escola particular só abre para eles terem acesso à secretaria e principalmente à tesouraria. E as escolas públicas não querem nem saber dos pais, porque pai só dá trabalho. Pai só vai trazer problema, pai não entende nada de educação. Mas nós precisamos integrar essas duas grandes instituições sociais humanas, que são a escola e a família. E humanizar o processo da educação. Não precisamos levar doutrina religiosa para dentro da escola, nós precisamos levar Jesus. Nós precisamos levar os ensinos do Evangelho e a prática desses ensinos. Porque se ele que está aí hoje, que é um espírito com más tendências, meio rebelde, não tiver essas tendências corrigidas, se ele não for sensibilizado, ele vai crescer. Pequeno ele xinga a professora, jovem ele vai dar uma cadeirada nela, e adulto ele vai matar a mãe. Porque é o que nós estamos assistindo aí pela mídia, todo dia, esses acontecimentos. E ele não vai arquear sob nenhum tipo de autoridade, porque ele se acha. É como aquela vez na sala, os dois jovens lá se pegando, parou tudo. O que foi que aconteceu? Ele xingou minha mãe. E daí? Sentei a mão nele. E vou pegá-lo lá na rua depois. Taca uma pedra na cabeça dele. É mesmo? Você vai fazer isso? Só porque ele xingou sua mãe? Mas é isso. Não leva o desaforo para casa não. Está pensando o quê? Mas vamos aqui conversar sobre isso. Você é mais fortinho, maior. Por isso que você sai batendo nos outros, não é? Bato mesmo. Mexeu comigo? Leva. Sabe o que você está utilizando? A lei do mais forte. O que é isso? Lei do mais forte. Você é o mais forte, você é todo poderoso, você senta a mão nos outros, usa a violência para resolver tudo. Mas você está aqui na evangelização do Centro Espírita, você está aqui em sala de aula, e tem aqui um evangelizador homem, o tio Marcos aqui. Tudo bem, eu não sou atleta, não faço academia nessas coisas, mas quem manda aqui dentro sou eu. Certo? E em relação a você, eu sou mais forte. Você bateu nele, não bateu? Bati. Então eu vou aí, vou bater em você para resolver essa situação. Que isso, tio? O senhor não pode fazer isso? Posso. Porque se você pode bater no outro, eu posso bater em você. Qual é o problema? Qual é a diferença disso? Não, mas não pode. Eu vou falar de novo para você que posso. Na medida em que você bate nos outros para resolver as suas situações de conflito, como foi gerado um conflito aqui dentro, eu vou agora resolver o conflito batendo em você, que é a causa desse conflito. Mas o senhor não deve fazer isso. Ah, meu filho, agora mudou. Porque poder bater em você, em princípio, eu posso. Mas se eu devo bater em você, aí realmente é uma questão ou outra para nós pensarmos. Atenção, turma,
Vamos debater isso aqui. Poder fazer e dever fazer. Aí a turma toda se envolveu para discutir a situação e chegaram à conclusão, graças a Deus, que realmente não se deve bater no outro. Mas como resolver o conflito? Perdoando, amando. Mas para quem é um revoltado e agressivo, não adianta falar isso, porque ele não vai querer de jeito nenhum. Mas precisa fazer a reconciliação. Então ensinei a ele o ditado não é nem da minha avó, né? Deve ser da bisavó, sei lá o quê, porque o ditado é muito, muito antigo. Meu filho, nesses casos, quando você for xingado, ou xingar a sua mãe, deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. Sai de perto, deixa para lá. Para que você está se deixando levar por isso, se contaminar por isso? Seja superior moralmente, troca de lugar, vai fazer lá outra atividade, mas não apela para a violência. A agressão só vai trazer mais violência. E aí então Jesus nos pede, amai-vos uns aos outros. Esse é o cerne da educação, aprendermos a amar. Mas para amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Como eu sou, do jeito que eu sou, mas olhando lá para frente. Ou como dizia Leopoldo Machado, para a frente e para o alto. Sempre. Nada de bater no peito, dizer assim, eu não sou grande coisa. Quem sou eu? Aliás, o espírito adora fazer isso, né? Nós vamos lá convidá-lo para exercer alguma atividade. Quem sou eu? Não, eu não tenho essa capacidade ainda não. Eu sou muito imperfeito. Para colaborar com Jesus, só daqui umas 10.000 encarnações. Nós somos discípulos do Mestre. Nós somos caminheiros do amor, da caridade. Nós somos perfeitos. Mas estamos aqui e precisamos ser servidores, porque só quando você começa a trabalhar, você aprende, sai da teoria para a prática, e isso é processo educacional. Então, mesmo não sabendo tão bem, lá vamos nós, e nessa caminhada, vamos aprender, vamos fazer cursos de capacitação, vamos ler as boas obras, eu recomendo principalmente as da Sandra Bob e da Alzira Bessa, vamos lá, para aprender, debruça na codificação, porque fora de Kardec não há um verdadeiro espiritismo. E assim nós vamos, aprendendo, e vamos crescendo até sem perceber. E aí vamos conseguir tolerar, compreender, ter mais paciência, e sentir que nós temos que caminhar. Vamos aqui recordar o nosso querido André Luiz. Quem lê a obra dele sabe que em Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, ele está lá como aprendiz. Ele nunca está exercendo nenhuma função direta. Mas chega a hora, porque depois de um bom tempo, trabalhando na colônia espiritual Nosso Lar, chegou o momento. Quando ele está na famosa equipe de trabalho, aqui na Terra, nos acompanhando, vários espíritos estão sendo resgatados para serem levados para Nosso Lar. O instrutor espiritual olha para ele e diz assim, bem, nós não poderemos levá-los agora, nós teremos que esperar a madrugada, então nós temos algumas horas pela frente. Enquanto eu vou tratar disso e daquilo, André, fale do Evangelho para eles. E o instrutor se retira. E aí, pela primeira vez, ele vai ter que assumir. Tem lá todo um grupo de espíritos necessitados, resgatados, amparados, e ele tem que gastar umas 3 horas, pelo menos, com eles, para falar sobre o Evangelho. Ele deve ter pensado, por que ele não escolheu o outro da equipe? Logo eu, como é que eu vou fazer aqui? E aí ele olhou para aqueles irmãos e irmãs, todos eles olhando para ele, meu Deus, falar do Evangelho, falar de Jesus, eu nunca fiz isso na minha vida, mas ele já tinha o conhecimento, estava lá sozinho, e agora, ele recebeu uma ordem, um comando, tem que cumprir, senão o serviço vai ficar perdido. Ele olha e começa, bom,
Eu estou aqui com vocês para dizer a vocês que vocês tenham calma. Todos vocês estão amparados, estamos aqui protegidos. E aí ele começou a falar, e daqui a pouco ele estava falando de Jesus, e começou a recordar uma das lições do Evangelho, explanou, e outra, e outra, e outra, e ele emenda 3 horas ali de conversação sobre o Evangelho. Depois o instrutor retorna, vamos fazer a caravana para ir embora. O instrutor só olha para ele, dá aquele sorriso, né? Parabéns, você está pronto. Foi por isso que eu escolhi você. Você temia colocar em prática, mas viu como não deu choque? E a partir daí, ele sai dessa condição de ser um mero aprendiz para ser efetivamente o trabalhador. E nós vamos chegar lá também. E aí colocando em prática a regra de ouro da educação. Aprendemos a fazer ao outro somente aquilo que o outro faça conosco, que nós queremos que ele nos faça. Porque nós não queremos que ninguém nos faça o mal. Então nós também não podemos fazer e não devemos fazer o mal para o outro. Nós não queremos que seja injusto conosco. Então nós também não devemos ser injustos com o outro. E assim por diante. Ensinar isso às novas gerações é urgentíssimo. Porque se não fizermos isso, sensibilizando esses espíritos, para que eles mergulhem no amor, nós teremos problemas ainda mais graves pela frente. Como disse um espírito na reunião mediúnica de um templo de Umbanda, história que foi contada para nós, porque esse templo de Umbanda lá no Rio de Janeiro nos convidou para fazer um curso de preparação para evangelizadores. Uma coisa muito estranha, porque normalmente os templos de Umbanda não trabalham com isso. E eu perguntei por quê? É porque um dia, quando os trabalhadores estavam chegando, nós estávamos comentando sobre a violência das ruas, aqui no Rio de Janeiro, o problema desses pivetes, desse pessoal todo da Cracolândia, como a situação estava ruim. E aí fomos para os trabalhos. No final, o que vocês no Espiritismo chamam aí do mentor espiritual, guia espiritual, ele se apresentou e disse assim para nós: nós acompanhamos vocês e nós estamos ouvindo as conversas de vocês e a preocupação de vocês com a sociedade tão violenta. Vocês não sabem o que é uma sociedade violenta. Vocês não têm a mínima ideia do que seja isso, mas saberão sim, daqui a 20 ou 25 anos, se não evangelizarem as crianças, se não ligarem as crianças a Jesus. Aí daqui a uns 25 anos, vocês saberão o que é uma sociedade violenta. E ele se despediu. Nós nos reunimos, conversamos, nós precisamos fazer esse trabalho, vamos abraçar essa criançada, esses jovens. Mas como é que se evangeliza? Aí nós fizemos contato com a Federativa Espírita, né, aqui do Estado, e aí houve a sua indicação para fazer o curso, e nós precisamos começar a evangelizar, porque senão realmente, como estará lá na frente? E lembrando, que com o nascer de novo, nós teremos que estar aqui de volta. Qual é a sociedade que nós queremos? Não foi. Ele congelou aí, porque esse é o slide principal. Nós estamos deixando aqui endereços na internet, para quem quiser conhecer o trabalho que realizamos através da Rádio Rio de Janeiro, que é uma emissora espírita, 24 horas no ar, transmitido inclusive pela internet, que pode ser ouvido aí pelo celular. O Instituto Brasileiro de Educação Moral, que tem o projeto Escola do Sentimento, e que vem trabalhando, e aliás nós já podemos fazer um anúncio aqui em primeira mão, embora não esteja totalmente fechado, mas já estamos aí nas tratativas, acertando tudo. E no dia 24 de fevereiro do próximo ano, em Araraquara, provavelmente em conjunto com a Secretaria de Educação e a Unip, o IBEM estará com toda a sua equipe em Araraquara e vai lançar oficialmente para Araraquara e região
o projeto Escola do Sentimento. E algumas escolas serão escolhidas para serem escolas piloto, escolas modelo. E nós vamos lançar na oportunidade também o projeto do curso de capacitação na educação à distância. Fiquem atentos, que nós vamos manter esse aviso, o contato com todo mundo, principalmente, é claro, com os professores. Está no nosso site pessoal. E nós queremos deixar aqui, então, a todos, esta mensagem, que Jesus é o educador de nossas almas. É com Ele que nós nos transformamos. Ouçamos Jesus lá no fundo da nossa alma. E seja lá o que for que nos aconteça, apesar dos problemas que enfrentamos na área educacional, apesar das dificuldades da convivência social, temos certeza que Jesus está conosco. E se caminharmos com Ele, as soluções vão aparecer. Se nos sensibilizarmos e colocarmos o amor acima de tudo, nós vamos conseguir resolver todas as situações. E vamos caminhando, até quando Deus, nosso Pai, nos permitir nesta existência, e sabedores que depois, quando retornarmos ao mundo espiritual, nós seremos vencedores de nós mesmos, porque não desistimos do outro. Nós não fomos indiferentes para com o nosso próximo. Nós nos esforçamos para salvar, literalmente, essas almas que estão reencarnando e que não conhecem Jesus. Porque, como dizia Vinícius, o Pedro de Camargo, educação é obra de salvação, de nós mesmos e dos outros. Porque com Jesus, nós estaremos salvos do egoísmo, do orgulho e do materialismo. E haveremos de nos moralizar e nos espiritualizarmos. Por isso, então, façamos ao outro somente aquilo que queiramos que o outro nos faça. Ensinemos isso, principalmente através dos nossos exemplos. E quando as dores, as aflições, o desalento começarem a se aproximar, explanemos isso de nós, para ficar com Jesus, a luz do mundo. Muito obrigado. Paz em todos os corações. O nosso Marcos está lançando hoje seu novo livro. Acabou de sair, chegou da editora na sexta-feira, Família, Espaço de Convivência. Oportunidade aí de adquirir o livro com o autógrafo do autor. A nossa Sandra está conosco ainda no intervalo. Os que desejarem também adquirir as suas obras, os seus DVDs, ela também poderá autografá-los. Assim como a nossa Alzira, que falará em seguida. Eu queria anunciar que a Silvia de Taquaritinga e o Alfredo de Jundiaí foram os dois ganhadores dos brindes do Clarim. Favor retirar na livraria. Nós vamos agora para o intervalo e retornamos em 40 minutos. Por favor, um detalhe importante. As crianças estão no picadeiro. Os pais devem encontrar as crianças no picadeiro agora.